Ô, Reinaldo, vamos falar sobre Pablo Marçal, os candidatos também à Prefeitura de São Paulo e o que as redes sociais revelam sobre essa disputa aí em São Paulo. Isso é algo interessante de a gente observar. Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, que está na nossa página, inclusive, aqui do UOL, falando sobre a popularidade dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas redes sociais. E quando a gente vê os grandes líderes aí nas redes sociais, chama a atenção o pré-candidato Pablo Marçal, que lidera, inclusive, em números de seguidores, por exemplo, no Instagram. No Instagram ele tem 11 milhões e 100 mil seguidores. Atrás dele, bem atrás dele, está Guilherme Boulos, com 2 milhões e 200 mil seguidores. E depois tem, na terceira colocação, está Tabata Amaral, com 1 milhão e 400. Depois tem Kim Kataguiri, com 1 milhão e 300. E com menos de 1 milhão, com 800 mil seguidores, tem Ricardo Nunes. O Instagram é o que tem mais movimentação aí, mas nas redes sociais também há. No Twitter, e quem lidera aí é Guilherme Boulos, que é o que mais usa o Twitter e Facebook. E também no TikTok é outro lugar onde Marçal lidere com muitos seguidores e muita interação. Qual é o papel das redes sociais neste momento de pré-candidatura, hein, Reinaldo? Como é que você vê? Quem lidera terá mais votos? Isso tem influência no voto? Como é que você analisa essa pré-campanha que acontece nas redes sociais nesse momento e com essa quantidade de seguidores e de interações? Olha, se quem lidera nas redes tem mais votos, o Pablo já ganhou, né? Então, assim, e, e acho que não, por enquanto, né? Pelo que a gente está vendo, a eleição está longe ainda, né? Mas não tão longe também, né? Julho, agosto, setembro, outubro, mais 4 meses, né? É, não é impossível, obviamente, mas parece difícil, vamos ver, né? Já vimos, de qualquer modo, viradas e mudanças espetaculares num curto espaço de tempo. Por exemplo, Dória, em São Paulo, pouca gente lembra, mas teve uma ascensão extraordinária para prefeito, né? É, Mas eu não creio, de qualquer modo, não creio. Né? Então, assim, não acho. Agora, é claro que as redes interferem. Tanto interferem, e esse cara, ele vem, se diz candidato, e quando a gente vê, ele está na terceira colocação, né? Na primeira pesquisa. Surpreendeu, surpreendeu. Não estava sendo colocado como candidato, e o que a gente tinha ali era Tabata Amaral, era Tabata e Nunes, que ficava ali alternando no primeiro, depois Tabata, o Guilherme Boulos e o Nunes, e depois vinha Tabata, né? De repente o Marçal, sou candidato pelo PRTB, pronto. E ele vai para terceiro lugar, né? E a gente vê que ele tira votos importantes do Ricardo Nunes. Quando ele não está, né, no páreo, quando ele é tirado da simulação, o Nunes fica ali encostado no Boulos, né? Os dois ficam empatados tecnicamente, né? Primeiro e segundo. Quando o Marçal aparece, o Boulos marca uma vantagem sobre o Nunes de 10 pontos, né? Em algumas simulações, porque eles vão para o Marçal, né? Então é claro que o Marçal está pegando votos que seriam do Nunes e são votos. Tem certamente essa coisa de rede social e tal, mas também tem muito do bolsonarismo raiz. Ele diz as coisas mais pavorosas, mais absurdas, né? De extremismo de direita e tal. Ele diz essas coisas, o que o Nunes ainda não diz, não sei se vai dizer, né? Então, sim, as redes têm uma interferência enorme, né? Esse é um desastre da nossa era, a verdade é essa. Não, não tem. Veja, as pessoas têm um certo pudor em falar do malefício ideológico causado pelas redes, porque fica parecendo que é uma profissão de fé contra o desenvolvimento, o progresso, a ciência, a técnica. Não é nada disso. Ninguém está querendo, ninguém imagina que se vá voltar atrás na questão das redes, que se vá proibir a existência de redes, ou nada disso, ou limitar o acesso, não vai acontecer, né?
Agora, temos, de- temos de ser claros sobre o desastre que está acontecendo aqui no mundo. A ascensão da extrema-direita na Europa, tem os problemas, claro, tem todo, sempre haverá problemas econômicos, sempre haverá explicações que dizem respeito ao conflito de bens, etc. Mas a sociedade vai para esse lado ou vai para aquele, a depender, né, de determinadas ideias se tornarem influentes ou não, né? Quando a extrema-direita passou a usar com muita eficiência esses instrumentos de comunicação, né, com muito mais eficácia do que a linguagem progressista, porque de fato eles podem facilitar as coisas, né? Tudo parece muito simples na cabeça de um reacionário, de um fascistoide, e está acontecendo isso. Quando você pega esse rapaz, né? Imagina se há 20 anos alguém como Pablo Marçal não resistiria, como ele não resiste a uma entrevista, né? Ele não resiste a uma entrevista feita pela grande imprensa. Mas não é porque a grande imprensa não sei o quê, não. É porque ele não resiste a uma conversa racional. Mas quem disse que isso conta? Hã? Eu insisto. Você imagina há 20 anos um candidato como ele viável para cargo executivo? Você tinha alguns clowns, né, na Câmara. Já no Senado não passava, porque a eleição majoritária. E, no entanto, agora sim, porque ele tem uma comunicação que vai direto, sem filtro, com aqueles que acreditam nas barbaridades que ele diz. E tem uma coisa perversa adicional que envolve as redes hoje, né? E não é só aqui, é assim mundo afora. Quanto mais se evidencia que o sujeito fez coisas bárbaras, mais se diz, é mentira, isso aí é só pegação no pé. O Pablo Marçal se fortaleceu muito. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse cara antes dele mandar as pessoas lá para um monte, não sei onde, uma montanha ou algo parecido, um monte gelado, para fazer lá um negócio, um teste, sei lá, de esforço, de resistência. E depois os bombeiros tiveram que resgatar todo mundo, né? E depois disso, veja só, isso no passado sairia na imprensa e pronto, esse cara estava ferrado. Saiu e ele multiplicou, ele aumentou o número de seguidores depois disso. Aí ele fez lá, um sujeito participou de um desses testes de resistência dele, o moleque morreu, que não tinha atendimento médico, não tinha preparo, não tinha coisa nenhuma. O moleque morreu do coração. Ele aumentou o número de seguidores. Mutatis mutandis e guardados as devidas proporções, o Trump é condenado nos Estados Unidos. Ficou evidente que seus assessores fraudaram fatos, documentos, etc., para pagar uma prostituta, a tempestuosa, e aumentou a quantidade de doações, inclusive as feitas por milionários. Então, existe hoje um mecanismo de reprodução, eu diria assim, sintetizando, de reprodução do mal, que é uma coisa muito impressionante. Não é que o mal feito queime a biografia da pessoa. O mal feito reafirma a convicção. Que aqueles que
só se informam pelas redes, dizem assim, não, estão perseguindo essa pessoa justamente porque ela é boa, né? E aí, tá aí. Não é de espantar que ele seja o número um das redes. Por enquanto, não parece que possa ganhar. Agora, essa altura, Fabiola, é preciso tomar cuidado, né? E quanto ao Ricardo Nunes, é esperado, né, que ele não tenha essa adesão. Primeiro que ele não é uma figura particularmente carismática. Ele, de fato, surgiu um pouco do nada na política, ele está aí na política faz tempo, mas quando ele foi alçado a vice do Bruno Covas, era um político para qual só os seus eleitores prestavam atenção, ao qual só os seus eleitores davam atenção. Ninguém sabia direito quem era, né? Durante um bom tempo ficou como prefeito sem que ninguém soubesse. Não tem exatamente uma retórica encantadora, né? Não é um político especialmente afeito a esse negócio de rede, acho difícil. O que ele vai ter? Ele tem a máquina da prefeitura na mão, né? É, Em muitos aspectos, eu acho que ele é favorito, sim, né? Por que que ele é favorito do ponto de vista objetivo? Não conta com o meu gosto. É favorito porque ele tem a máquina na mão. Qualquer especialista diz, os incumbentes sempre têm a vantagem. Tem, não adianta, né? Não adianta falar assim, ah, não, esse fatalmente que eu estou fazendo tem nada a ver com a eleição. Bom, está sendo feito pouco antes da eleição. Vai fazer o quê? Vai proibir de fazer? Claro que não, né? Tem que fazer. Então, a obra pública é feita, conta a favor do prefeito. Tem um arco de alianças gigantesco, né? Então, ele tem esses instrumentos, né? Guilherme Boulos tem a esquerda apoiando, as esquerdas, tem o Lula apoiando, é forte, também vem do movimento social, né? Tem as redes um pouco mais, vai ajudar. Agora, por enquanto, não é a rede que está decidindo a eleição, porque senão o Pablo já estaria eleito. Agora, não está decidindo a eleição, mas está pautando a eleição. E, de qualquer modo, esse cara, o Valdemar Costa Neto, já propôs um troca-troca para ele, né? Já propôs troca-troca, né? Ele quer que eu desista agora, Fabíola. Quer que eu desista agora para ser senador por São Paulo, entendeu? Que é um negocião para ele. Veja só. Então, eu te diria, as redes podem decidir a prefeitura de São Paulo, mas elas podem ser fundamentais para garantir, eventualmente, dependendo do acordo que ele faça, um dos senadores em 2026. Porque aí ele é um candidato fortíssimo para o Senado, né? E o Valdemar já falou que se ele desistir agora, ele tem o apoio do PL para o Senado de São Paulo. São dois senadores. E aí ele é um candidato forte. Melancólico? Melancólico. Mas são os tempos.